Minhas senhoras, meus senhores, meus colegas, meus amigos, a bondade do meu filho, do Omar, que é o segundo melhor presidente que a Ordem dos Advogados já teve. Não digo que é o primeiro com modéstia. Isso é brincadeira, viu? Brincadeira da minha parte. Na verdade, o Omar é um presidente excepcional. Me orgulho muito dele, mas ele me deu a honra de estar aqui presente para fazer uma saudação aos novos advogados. Para mim é um prazer enorme essa missão. Por quê? Porque desde que eu entrei na faculdade de Direito e comecei a tomar contato com o direito, eu verifiquei que o que uma faculdade de Direito pode proporcionar a um ser humano em matéria de cidadania, em matéria de conhecimento da vida social, é tão grande que quanto mais bacharel nós tivermos, melhor. Essa história de que, não, tem muita faculdade de Direito, o que não podemos ter são faculdades medíocres ou faculdades ruins, que não preparam a pessoa nem para a cidadania. Mas as boas escolas, quanto mais nós tivermos bacharéis, bons bacharéis na rua, sejam advogados, sejam juízes, sejam promotores, quanto mais nós tivermos, nós teremos uma sociedade muitas vezes melhor, por causa da compreensão que nós temos, nós advogados, temos do nosso dever em relação à cidadania e nosso dever em relação à ordem jurídica e assim por diante. É compromisso nosso, vocês prestaram um compromisso aqui 2 vezes, que o Omar quis deixar bem patente o que vocês têm que fazer. Esse compromisso, se realizado, nós conseguiremos, inclusive, mudar o mundo. Infelizmente, nem sempre acontece. Mas vejam, eu quero lhes dar um conselho. Eu tenho 55 anos de advocacia. São 53 como advogado e 2 como solicitador. O solicitador é uma figura que existia antes do Estatuto da Ordem, em que o aluno de Direito, na 4ª série, ele já podia advogar. Era um estágio, só que um estágio que você trabalhava independentemente. Você não precisava de um advogado para assinar por você. Então você já era realmente um advogado. Então eu tenho 55 anos de advocacia. Tenho uma experiência de advocacia, portanto, uma experiência muito grande. E nessa minha experiência, eu aprendi uma coisa que quero transmitir a vocês. É que o advogado não é criado, nem deve ser, um instrumento de guerra. Um advogado deve ser um instrumento de paz. Ou seja, a finalidade do direito, nós aprendemos isso na escola, é adaptar o ser humano à vida social. Mas adaptar o ser humano a uma vida social harmônica. E para que se alcance essa harmonia, é preciso que se tenha paz social. Essa paz social atrai todos os outros valores do direito, como, por exemplo, a justiça. Só se consegue paz quando se tem justiça. A injustiça é instrumento da violência, é instrumento do ódio. Então, não acarreta a paz. Esse sentido leva a que o advogado não deve ser um estimulador de lutas, mas, pelo contrário, um estimulador de acordos. Toda vez, vocês vão sentir isso na pele, toda vez que nós precisamos ir ao judiciário, vamos ter muita dificuldade pelo tempo e pela incerteza. Se nós pudermos resolver os nossos problemas, os problemas dos nossos clientes, sem precisar abarrotar o judiciário de questões, nós teremos uma justiça rápida, ágil, que satisfaz ao cliente e satisfaz a você.
Essa atitude, muitas vezes, economicamente não é grande negócio. Muitas vezes você ir para a justiça é muito melhor porque você cobra muito mais caro. Mas também você tem um encargo que às vezes dura anos e anos. Eu tive uma causa, não só uma, muitas, mas essa é paradigma, que comecei essa causa quando o Omar nasceu. Terminamos a causa quando o Omar fez 40 anos. E terminamos num acordo. Não conseguimos resolver a causa. Nesse interregno, todo o patrimônio que estava em litígio, que era muito grande, deteriorou-se e sobrou quase nada. No fim, um olhava para a cara do outro e não tinha resultado. Se aquilo tivesse feito um acordo naquele começo, e aquilo tivesse sido resolvido no começo, todo mundo tinha ficado feliz e os meus clientes todos tinham ficado ricos, porque era um patrimônio monumental. Então essa minha experiência mostra que o advogado não deve ser um guerreiro. Deve lutar com unhas e dentes quando precisa. Mas o que ele precisa fazer é trazer a paz social, portanto a harmonia da sociedade. E isso a gente só consegue, ou consegue melhor, através da arbitragem e através da conciliação. Então, para o advogado, há 3 coisas que são importantíssimas, não só para o advogado, mas para o bacharel em geral, que foram os paradigmas principiológicos do direito romano. O romano construiu um sistema jurídico que ainda hoje é reconhecido como uma obra extraordinária. Atravessou milênios e é sempre atual. Por quê? Porque esse direito foi construído sobre um tripé, sobre 3 princípios. Honeste vivere, que quer dizer viver honestamente. Nemine redere, não prejudicar ninguém. Suum cuique attribuere, atribuir a cada um o que é seu. Se alguém age profissionalmente na área jurídica, tanto como juiz, como advogado, como promotor, como procurador, como consultor, seja o que for, usando esses 3 princípios, ele consegue alcançar a harmonia e consegue alcançar a paz e assim cumprir a sua missão. Era somente isso que eu queria dizer a vocês. Não vou tomar mais o tempo de vocês, que é extremamente precioso. Hoje, então, sendo advogado, que maravilha, né? Eu quando entro na faculdade, eu já chamo os alunos dos meus colegas, são todos meus colegas. Entrou na faculdade, já é doutor, para mim, né? Eu ainda não vi ninguém ser reprovado. Não, eu vi. Mas é uma alegria enorme quando a gente recebe essa carteira da ordem. E para vocês, isto é uma grande vitória. Porque vejam quantos se formaram, quantos concorreram e quantos estão aqui. Ser advogado hoje representa um atestado de competência, representa um atestado de capacidade. Pode ser que profissionalmente você não consiga ter muito êxito, porque a advocacia não é uma ciência, é uma arte, e isso depende muito de cada um. Mas vocês demonstraram que tem cabedal e que podem construir uma vida profissional muito exitosa. Isso é motivo de muito orgulho. Se todos os que entraram no exame de ordem tivessem sido aprovados, isso seria a felicidade geral. É isso que nós queremos. E o exame de ordem foi feito exatamente para que a gente possa filtrar aqueles que vêm para a advocacia, em razão de que muitos e muitos cursos que estão por aí não têm a condição de formar ninguém. Eu espero, tenho certeza, depois de jurar 2 vezes, ninguém vai esquecer de ser um grande advogado, sendo honesto, respeitando o direito de cada
e não lesando ninguém. Muito obrigado.